Deus estabeleceu leis que são inteiramente justas e boas. O homem seria perfeitamente feliz se escrupulosamente as seguisse. Mas a menor infração dessas leis causa uma perturbação cujo contragolpe ele experimenta, e daí as suas vicissitudes, os seus problemas. É o próprio homem a causa do mal, por desobediência às leis de Deus. Deus o criou livre de escolher o seu caminho. Aquele que tomou o mau caminho o fez por sua vontade e não pode acusar, senão a si próprio, pelas consequências para si decorrentes. São palavras de Allan Kardec. E vamos então dar início ao nosso trabalho de hoje com uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, do livro escrito pelo Espírito Manuel e Emmanuel, e o médium é, como sabem, Chico Xavier. O título é Além Túmulo. E Emmanuel vai comentar esta frase retirada da primeira carta aos Coríntios, escrita por Paulo. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. E Emmanuel comenta: teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que no instante da grande transição submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana e a lógica evoluiu com todas as possibilidades de observação e de raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo do julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não devemos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função do aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontraremos a continuação do esforço e da vida. Vamos então fechar os nossos olhos, concentrarmos e focarmos toda a nossa atenção em Jesus, o nosso querido Mestre. Vamos libertar a nossa mente dos nossos problemas do dia a dia, para que possamos dedicar estes momentos a nós próprios,
e à nossa ligação com o nosso querido Mestre e com o nosso Criador, Deus Pai. Agradecemos-te, querido Pai, a oportunidade que nos deste para que uma vez mais regressemos aqui, para que nos possamos aperfeiçoar e tornar-nos em espíritos livres de todas as vicissitudes que encontramos ao longo do nosso aperfeiçoamento, ao longo das nossas múltiplas reencarnações, que nos vão levar, sem dúvida, a mais próximo de ti e a encontrar a felicidade eterna. Alegres e consolados com este pensamento, pedimos-te também para que ajudes aqueles que, ainda mais próximos da retaguarda da vida, fazem guerras, alteram por sua própria vontade o caminho que traçaste para todos nós, Senhor. E assim perderam o rumo, estão envolvidos em guerras, em jogos de poder, de egoísmo, sem pensar nas consequências que isso trará não só para eles próprios, como para toda a humanidade. Iluminai-os, Senhor, iluminai as suas consciências, para que a paz se estabeleça em toda a terra. Pedimos-te também por todos aqueles que sofrem porque estão doentes, da alma e do físico. Dá-lhes também a luz. Pedimos pelas crianças órfãs, abandonadas, doentes e por todos aqueles que de alguma forma necessitam da ajuda divina. Seja do lado material, do lado terreno, seja do lado espiritual. Assim, querido Mestre, estamos aqui reunidos em Teu nome e pedimos-te que assistas aos nossos trabalhos, que nos intuas, para que possamos retirar o melhor dos conhecimentos, para que possamos assim manter o nosso esforço na nossa constante aperfeiçoamento. Muito obrigada, Senhor. Vamos então dar início aos trabalhos com a tua autorização. Fica connosco, hoje e sempre. Íamos deixar de dar aqui, desejar felicidades às mães que aqui se encontram no seu grupo. Deixar de dar então aqui e desejar a todas as mães um feliz dia, porque hoje é o Dia das Mães. Aliás, todos os dias são os dias das mães, isto é uma convenção. E gostava de ler um texto que Chico Xavier dedicou às mães. A maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. A participação do homem é ínfima na maternidade. A participação da mulher é tocada de alegria e de dor, de tormento
e de sofrimento, de prazer e de responsabilidade. Desde que o filho nasce até ao último dia na terra. E sabe lá Deus, se depois desta vida, quantas lutas sofrem as mães em auxílio dos filhos que deixaram este mundo. Chico Xavier. É muito linda essa mensagem, não é? Bom, vamos então continuar. E hoje vamos dar início ao livro que estudamos durante o mês. E esse livro é uma das obras de Allan Kardec, que se intitula O Céu e o Inferno. E para não cairmos assim de repente no estudo desta obra, dado que vamos entrar já na segunda parte, no segundo capítulo, que diz respeito aos espíritos felizes, decidimos fazer aqui uma pequena introdução, não é? Para que possamos então compreender melhor o livro de que vamos tratar hoje. Então, não é de facto segredo, e todos nós sabemos isso, que o homem se interroga desde sempre sobre o que é que vai acontecer após a morte. O que é que nós, homens, vamos passar durante esse momento em que passamos da vida física para outra vida. Uns acreditam que não acontece absolutamente nada, que as pessoas ou que as criaturas morrem e não acontece mais nada, fica por ali. E outros ainda, como ouviram na mensagem, têm outras teorias. Uns que ficam a dormir eternamente, como ouviram, até ao dia do juízo final. Não, é assim. Então, o que é que acontecerá depois da morte? Estaremos melhor? Estaremos pior? Vamos viver eternamente? Ou será que tudo se acaba? Tudo aquilo que nós criamos ao longo da vida, o conhecimento que adquirimos, as ligações afetivas que criamos, tudo isso acaba? Como viram no slide anterior, grandes filósofos, grandes pensadores dedicaram-se a este estudo para dar respostas. E então, Allan Kardec também o fez. E neste livro, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e Allan Kardec vai fazer uma descrição bastante pormenorizada sobre esse momento da passagem da vida material para a vida espiritual, a que ele chama o passamento. Mas vamos ver então aqui um resumo desta obra. Portanto, foi uma obra publicada a 1 de agosto de 1865 e vejam só que assustador que é ali, naquele canto superior direito, a imagem da morte. Temos aqui representado por vários artistas, pintores célebres, as portas do céu, no meio o purgatório, e o purgatório foi de facto uma concepção que foi a Igreja Católica que criou por volta do ano 600. E por fim temos aquele último quadro que representa o inferno de Dante, que é também bastante conhecido.
Na introdução do livro, Allan Kardec deixa-nos bastantes, ou algumas pelo menos, mensagens bastante importantes. E o que é que ele diz assim de uma forma resumida? Em primeiro lugar, que o Espiritismo apareceu no tempo certo. E o que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer, em primeiro lugar, que apareceram novas ideias, novas concepções, e essas novas concepções só, de facto, podem aparecer quando as pessoas, os indivíduos, estão preparados para as entender. E quando há um número suficiente de indivíduos que, pela sua intelectualidade e pela sua moral, obtiveram os conhecimentos suficientes para supor aqueles que negam e que estão contra a doutrina. E por último, e não menos importante, era preciso também dar tempo a que aquelas ideias, aqueles modelos de pensamento que até aí vigoravam, de facto se gastassem para quem se dedicava a estes assuntos, se sentisse de facto vazio por não obter as respostas às perguntas que fazia. E, portanto, dado que falhavam nas respostas, teria que se encontrar novas soluções, novas ideias. E foi aí, então, que surgiu o Espiritismo. Portanto, de facto, o Espiritismo apareceu no tempo certo. No tempo do Iluminismo, em que a ciência era fundamental, tudo tinha que ter uma explicação. As pessoas não acreditavam só por acreditar, não acreditavam em dogmas, acreditavam em algo que tivesse uma explicação científica. Foi o que aconteceu com o Espiritismo. Outra mensagem importante que também surge na introdução deste livro é que o Espiritismo foi revelado em simultâneo em toda a Terra. E isso já falamos várias vezes, portanto é que as ideias espíritas apareceram de facto em vários núcleos, em vários centros espíritas espalhados pelo mundo, e as mensagens eram idênticas, iguais, não é? Em França, sobretudo em França, que era naquela altura também o centro do iluminismo, o centro de toda a ciência, mas em outros pontos, como por exemplo nos Estados Unidos. Outra mensagem é que foi mesmo por ordem divina que esta revelação não foi privilégio de ninguém. Ou seja, esta mensagem do Espiritismo, foi revelada a todas as pessoas, fossem elas muito dotadas intelectualmente e culturalmente ou não. Portanto, apareceram em todas as famílias, desde que houvesse o desejo de reconhecer novas ideias. E, também não menos importante, os espíritos que presidem ao movimento são espíritos de realmente bastante elevação e agem com sabedoria e previdência, porque não é o caso dos homens, têm uma visão global dos acontecimentos, não é? Conseguem ver o que está para trás e o que está para a frente, o que para nós ainda não é possível no estado em que nos encontramos. E por outro lado, Allan Kardec também avisa que não basta a impaciência do homem para que os espíritos revelem mais e cada vez mais conhecimento a quem o pede. Aliás, no livro dos Espíritos isto já é bastante descrito, porque os espíritos muitas vezes respondem, como se devem lembrar, respondem às perguntas que Allan Kardec elabora, dizendo a seu tempo,
não é? Sabereis mais. Para já, só vos é dado saber isto, porque é isto que vocês têm capacidade de compreender. O resto ficará para outra altura. E continuando com este resumo do livro, a primeira, portanto, o livro O Céu e o Inferno está dividido em duas partes, e a primeira parte apela-se doutrina, é o nome que tem. E Allan Kardec, ele próprio, na Revista Espírita, explica que a primeira parte do livro contém um exame comparado de diversas crenças sobre o céu e o inferno, sobre os anjos e os demónios, sobre as penas e as recompensas futuras. E aborda aqui um tema muito importante, que é o tema das penas eternas, não é? E diz que, de facto, isso é completamente refutado pelas próprias leis da natureza, não é? Que demonstram que este dogma é ilógico e materialmente impossível, e então acha que desta maneira que descreve com bastante pormenor, não há realmente possibilidade de continuar a acreditar nisto. E o que é isto das penas eternas? As penas eternas é aquilo que já falamos desde a introdução deste tema de hoje, em que de facto qualquer crime, qualquer falta cometida seria para sempre, quem a cometesse ficaria para sempre castigado por isso. E então teria que aguardar o juízo final e teria que ir para o tal inferno para sofrer a pena cometida. É evidente que isto, pelas leis da natureza, como diz Allan Kardec, e bem, não é possível, não é lógico que assim seja, porque Deus é Pai e nós, que somos pais, também não condenamos os nossos filhos para sempre quando eles cometem uma falta. Às vezes até grandes faltas, não é? Temos sempre dentro de nós a capacidade de perdoar. Então, se nós, que somos muito menos desenvolvidos, somos capazes deste perdão, Deus, que está bem acima de todos nós, que é o nosso Criador, é evidente que, com as características que tem de uma infinita bondade, de justiça infinita e de misericórdia infinita, não poderia permitir que essas faltas fossem iguais à condenação eterna da criatura. Acho que isto faz todo sentido. Continuando. Na segunda parte, como também já falamos, o primeiro capítulo do livro, Allan Kardec explica de forma bastante aprofundada o que é que acontece no momento em que o espírito passa da vida terrena à vida espiritual, e chama-lhe o passamento. E nesta obra fica claro que não existe um padrão para este passamento. Isso varia de espírito para espírito. Portanto, cada espírito, de acordo com a sua evolução, terá uma passagem mais ou menos difícil. E foca bem que a morte física é apenas uma mudança de condição, porque o espírito é imortal, a vida continua, só que muda de condição. E então, para além desta parte, digamos assim, teórica, Allan Kardec vai dar imensos exemplos de situações de espíritos que passaram essa fase do passamento. E, portanto, cada um desses exemplos, diz Kardec, que é um estudo em que todas as palavras têm o seu alcance para aquele que refletir sobre elas.
portanto, é como diríamos em medicina, um case study. Cada um daqueles exemplos não está ali à sorte, são exemplos que foram recolhidos das inúmeras cartas e das inúmeras mensagens recebidas por Allan Kardec, que escolheu, de facto, uma que fosse representativa de uma determinada forma de passar desse estado para outro. E diz-nos ainda que de cada ponto, de cada palavra, jorra uma luz sobre a situação da alma após a morte e sobre a passagem, até agora tão obscura e tão temida, da vida corpórea à vida espiritual. Eu próprio vos vou perguntar se hoje em dia não falam da morte já com uma perspectiva diferente, desde que adquiriram os conhecimentos, não é, da doutrina. Portanto, de facto, nós fomos criados uma questão até cultural, falamos da morte com terror, com temor, e depois, quando começamos a estudar a doutrina espírita, tudo isso se modifica, não é? E, de facto, Allan Kardec foca em todas as suas obras que a morte pode ser até uma libertação do espírito, não é? Enquanto que o espírito tem este envoltório carnal, não é? Este envoltório do nosso corpo físico está, digamos que, impedido até de comunicar com espíritos de maior elevação e está preso, não é? Isso é abordado em muitas obras, como já têm certamente estudado aqui. Portanto, Allan Kardec também diz que quanto mais próxima está de nós a existência terrestre dos espíritos, mais fácil é averiguar a sua identidade. Ele também diz que ao longo desta obra não vai revelar a identidade nem dos espíritos que se comunicam, nem dos médios que utilizou. E uma nota final: a identidade dos que viveram há muito tempo é dificultada por diversos fatores. E isto é realmente interessante. Porque, de facto, os espíritos têm várias encarnações e, ao longo dessas encarnações, como sabem, vão evoluindo. Evoluindo é a lei do progresso. Evoluindo sempre para graus mais adiantados. E ao longo dessas encarnações há uma mudança de caráter que pode ter decorrido com o tempo. E então dá como exemplo: se evocássemos Públio Lentus, provavelmente não se apresentaria o senador romano, mas sim Emanuel, e já com ideias muito diferentes. Portanto, como sabem, Públio Lentus foi uma encarnação anterior, aliás, de Emanuel. Mas é curiosa esta observação. Portanto, os exemplos de que falávamos são, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, são comunicações de 65 entidades espirituais que estão em diferentes condições. Então, vamos ver as declarações, digamos assim, de 17 espíritos felizes, de 6 espíritos em condições medianas, de 9 espíritos em condições de sofrimento, 9 suicidas, 5 criminosos arrependidos, 5 em espíritos endurecidos e 14 casos de entidades que estão pertinentes, portanto, a expiações terrestres. E, finalmente, vamos entrar no texto de hoje,
em que vamos analisar um desses espíritos felizes que se chama o Dr. de Mer. O Dr. de Mer era médico e faleceu em Albi a 25 de janeiro de 1865. Vamos então contar a história. Era um médico homeopata, muito distinto. O seu caráter e o seu saber haviam-lhe granjeado a estima e a veneração dos seus concidadãos. A sua bondade e caridade eram inesgotáveis e, apesar da idade avançada, nunca se cansava quando era chamado para cuidar de doentes pobres. O preço das suas visitas não o preocupava, portanto, o dinheiro das consultas, não é? E de preferência até sacrificava as suas comodidades para cuidar do pobre, dizendo que os ricos, na sua falta, bem podiam recorrer a outro médico. Portanto, Allan Kardec já nos vai traçando aqui o caráter deste médico. Trata-se então de um médico já de uma certa idade, mas muito dedicado à sua profissão e muito dedicado ao tratamento das pessoas com menos possibilidades económicas. Quantas vezes ao doente sem recursos não só dava os remédios gratuitamente, como frequentemente lhe deixava com que prover às necessidades materiais, no caso de serem mais úteis do que o próprio medicamento. Ou seja, ele não só dava os remédios, como ainda lhes deixava algum dinheiro para que pudessem, se necessitassem, de ter os bens essenciais. Dele posso dizer que era o cura d'ars da medicina. Isto também era uma analogia que Allan Kardec faz com um padre francês que se dedicava muito à sua profissão, digamos assim, dedicava-se muito à sua missão e auxiliava bastante aquela população da aldeia de Ars e então ajudava toda a gente e, sobretudo, ficou conhecido por estar permanentemente a fazer não só o bem, a auxiliar aquela população, que era relativamente pequena, e ficou conhecido por estar permanentemente a fazer confissões. E essas confissões eram fundamentalmente para dar instruções a que a população pudesse melhorar e evoluir. Bom, continuando com o Dr. de Mer, havia abraçado com ardor a doutrina espírita, na qual encontrou a chave dos mais graves problemas, cuja solução pedira em vão à ciência e à filosofia. Portanto, Allan Kardec diz aqui que o Dr. de Mer ficou a conhecer a doutrina espírita e ficou, de facto, defensor dessa doutrina. O seu espírito profundo e investigador fez-lhe imediatamente compreender todo o alcance da doutrina e assim ele foi um dos mais zelosos propagadores. Portanto, era um homem de ciência e que estava, de facto, empenhado em revelar toda a verdade de acordo com os princípios da doutrina espírita. Diz então Kardec que relações de viva e mútua simpatia se haviam estabelecido entre ele e nós, ele e Kardec, por correspondência, por carta, como se fazia antigamente. Soubemos da sua morte a 30 de janeiro e o nosso primeiro pensamento foi conversar com ele. Eis a comunicação que ele nos deu no mesmo dia. Portanto, vejam só que foi dada a possibilidade a este espírito de se comunicar com um amigo, e que amigo, no próprio dia em que faleceu. Então vamos ver o que é que ele diz. Não foi no próprio dia que nasceu. Foi no dia seguinte. Morreu. Foi no dia seguinte. Ele desencarna a 25. Ele Allan Kardec fica a saber a 30 que ele sim, desencarnou. é verdade isso. É verdade. Obrigada pela correção. Mas podia ser no mesmo dia, atenção. Podia ser.
podia ser. Mas neste caso tem razão. Muito obrigada, Casimiro, foi isso. Aqui estou. Ainda vivo, assumi o compromisso de manifestar-me, desde que me fosse possível, apertando a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. A morte emprestará à minha alma esse pesado sono a que se chama letargia. Porém, o meu pensamento velava. Portanto, ele estava adormecido, mas consciente. Sacudi o torpor funesto da perturbação consequente à morte, levantei-me e de um salto fiz a viagem. Portanto, este passamento dá a ideia que foi rápido e sem grandes angústias. E agora diz, como sou feliz? Não mais velho nem enfermo. O corpo era apenas um disfarce. Sou jovem e belo, dessa beleza eternamente juvenil dos espíritos. Ágil, admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me ante a grandeza e sabedoria do Criador. Sou feliz, estou na glória. Portanto, chamo-nos aqui a atenção para esta mudança em que nós temos, de facto, um médico que, com todas as características boas que tem, já é um homem de idade, que se cansa e que, quando passa para a vida espiritual, torna-se um homem jovem, não é? Com muitas capacidades, até físicas, digamos assim, ágil, não é? E, sobretudo, muito feliz. Isso é muito importante. Está muito feliz. Quem poderá jamais traduzir as esplêndidas belezas da terra dos eleitos? Os céus, os mundos, os sóis, seu papel no grande concurso da harmonia universal. Portanto, aqui o Dr. de Mer está-se a referir ao que ele encontrou, à natureza, o que ele encontrou do lado espiritual. E, portanto, diz que é de uma esplêndida beleza. E então, como tinha combinado antes com Allan Kardec, vai tentar e diz, pois bem, tentarei ao meu mestre, vou estudar e virei trazer-vos o resultado dos meus trabalhos de espírito e que de antemão, como homenagem, eu vos dedico. Até breve. Portanto, é de facto isto que queríamos salientar, não é? Até porque Allan Kardec disse para nós analisarmos todos estes exemplos, porque daí retiraríamos bastantes ensinamentos. Não houve sofrimento durante a passagem. Como disse, o doutor passou de um homem já de uma certa idade e com algumas dificuldades até em mover-se, para um jovem ágil e, sobretudo, a felicidade em que ele está e a maravilha que ele, aqui em meia dúzia de palavras, nos descreve sobre o que encontrou em termos de natureza. Esta é uma nota de Allan Kardec em que diz: as duas comunicações seguintes, dadas no dia 1 e 2 de fevereiro, são relativas à doença que nos acometia na ocasião. Portanto, Allan Kardec estava doente. E, embora de caráter pessoal, reproduzimos-las como prova que o Dr. de Mer se mostrava tão bom como espírito quanto o fora como homem. Portanto, não esqueçam que eles eram amigos e mantinham-se correspondência. Então diz assim, de Mer, meu bom amigo, tendo coragem e confiança em nós. Essa crise, ainda que cansativa e dolorosa, não será longa. E com os conselhos prescritos, podeis, segundo vossos desejos, completar a obra a que vos propuseste como objetivo principal da vossa existência. Portanto, o Dr. de Mer está ali a aconselhar Allan Kardec a ter paciência, a seguir todos os conselhos
que, digamos, a equipa de médicos espirituais está a tratá-lo, porque é fundamental que Allan Kardec se cure para poder continuar com a sua obra, porque esse foi o objetivo, era a sua missão na Terra. Sou eu quem aqui está, perto de vós, e com o Espírito de verdade. Portanto, vejam já o alcance o espiritual do Dr. de Mel. E está com um Espírito de verdade que me permite falar em seu nome, por ser eu, dos vossos amigos, o mais recentemente desencarnado. É como se me fizessem as honras das boas-vindas. E que boas-vindas, não é? Caro mestre, como estou feliz de ter morrido a tempo para estar com estes amigos neste momento. Portanto, é, de facto, aqui um momento em que nós temos que pensar, porque o doutor está até feliz por ter morrido, por ter passado para o lado espiritual, só para ter essa possibilidade de se encontrar com espíritos tão elevados como são os espíritos da verdade. Se eu tivesse morrido mais cedo, talvez tivesse podido evitar-vos essa crise que não previa. Mas era muito recente o meu desprendimento para me ocupar de outras coisas que não as espirituais. Mas agora velarei por vós, caro mestre. Aqui estou, como espírito, para prestar os meus serviços feliz ao vosso lado. Conheceis o provérbio, ajuda-te e o céu te ajudará. Pois bem, ajudai os bons espíritos que vos assistem, conformando-vos com as suas prescrições. Portanto, daqui o que é que nós podemos tirar? Que, de facto, o médico era, na espiritualidade, também desempenhava as suas funções como médico. Portanto, não continuava a velar pelos seus doentes. Não é? E isto leva-nos logo a pensar que um espírito, quando passa da vida terrestre para a vida espiritual, não vai para lá dormir. Não vai para lá repousar. Passa um tempo em que há, de facto, alguma perturbação, que pode ter uma duração mais ou menos pequena, de acordo com a sua evolução moral, mas depois, imediatamente, consegue procurar forma de ser útil e começa a trabalhar. E, por outro lado, quando ele diz ajuda-te e o céu te ajudará, isto significa que esse trabalho escolhido vai contribuir para a própria evolução do espírito que o realiza. Adiante, vamos para este tema. Está muito quente aqui. Esse fumo de carvão é irritante. Devia ter a lareira acesa, não é? Enquanto estiverdes doentes, convém não fazer lume, pois isso faz aumentar a vossa opressão. Os gases que daí se desprendem são deletérios. É o monóxido. Portanto, vejam que este espírito, do lado espiritual, ainda está suficientemente humanizado para manter esta capacidade de ter olfato, não é? De respirar, de ver. Está muito quente, portanto tem sensações ainda de calor, de frio, e de sentir o cheiro. Portanto, o olfato também se mantém. Olha, gente, posso? Pode. Só para ficar claro, não é? Ou seja, o irritante não era para ele. Era para o doente. Está bem? Ou seja, não é que os espíritos estivessem incomodados com ele, Não, não. senão nós ficamos com a ideia de que... Não. Ele, como médico, estava a aconselhar a Allan Kardec a não usar o carvão, porque a fumaça estava a irritar-lhe as vias respiratórias. Provavelmente seria essa até a doença que tinha o Allan Kardec no momento, uma infecção respiratória, que era muito frequente nesta altura, não é? Não havia ainda antibióticos. Outra. Portanto, eram duas comunicações, acabamos por ler uma.
Passemos à segunda. Sou eu, Demer, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que o acompanhava na ocasião do acidente que lhe aconteceu. Este poderia ter sido funesto sem uma intervenção eficaz para a qual fiquei feliz de concorrer. Portanto, Demer estava lá quando aconteceu o tal acidente, do qual não temos grande descrição. Aconteceu um acidente a Allan Kardec e ele pôde contribuir para que o acidente tivesse sido, que não tivesse tido consequências piores para Allan Kardec. Segundo as minhas observações e as informações que extraí de fonte segura, é evidente para mim quanto mais cedo a sua desencarnação ocorrer, mais breve poderá reencarnar para terminar a sua obra. Portanto, aqui, como outra vez se fala na necessidade de cumprir a missão de Allan Kardec, que era realizar a codificação espírita, a Demer fala no facto de, se eventualmente Allan Kardec desencarnasse, teria que reencarnar de imediato para que a sua obra se completasse. No entanto, é preciso que ele dê, antes de partir, a última mão nas obras complementares da teoria doutrinal de que é o iniciador. Se por excesso de trabalho, não atendendo à imperfeição do seu organismo, antecipar a partida para cá, se tornará culpável do homicídio voluntário. Portanto, vejam o alcance disto. Isto também nos acontece, também aparece um exemplo destes do homicídio voluntário no livro O Nosso Lar, com o espírito de André Luiz. E, portanto, nós, espíritos, temos a obrigação de cuidar o melhor possível do nosso corpo físico, que nos foi entregue para o cuidarmos, não é? E isto seria o que está aqui descrito. Hoje em dia dizíamos que ele teria um síndrome de burnout, portanto, já muito conhecido. Mas, e, portanto, por excesso de trabalho e não atendendo à imperfeição do seu organismo. Portanto, teria que ter momentos de descanso para que conseguisse completar a sua obra. E Demer continua, não se deve temer dizer-lhe toda a verdade, para que se previna e siga estritamente as nossas prescrições. Portanto, este alerta que Demer dá a Allan Kardec de, se não cuidar do seu corpo, se não descansar o suficiente, será acusado, entre aspas, de homicídio voluntário. Obrigada. Quando se fala num acidente, é só uma terminologia. Eu sei. De uma forma, porque a lógica é que Allan Kardec tem alguns problemas do foro circulatório. Isso está depois documentado. E o que é aqui curioso é que depois Allan Kardec, passada essa demão da gênese, ele vem a desencarnar com aneurisma. Ou seja, o problema, o acidente, era um acidente provavelmente cardiovascular. A questão dele não seria um burnout. Ele queria trabalhar muito. Ele não parava. Não parava, não dava descanso. Os benfeitores foram claros a chamar a atenção que aquela fase do trabalho seria importante terminar. Não era por não querer fazer, era justamente pelo contrário, chamar essa responsabilidade. Não é? Ele diz aqui que o organismo era imperfeito para a capacidade, não é? Não seguia a mente e todas as vontades que Allan Kardec queria fazer. A seguinte comunicação foi obtida em Montauban em 26 de janeiro, no dia seguinte à sua morte, no círculo dos amigos espíritas que havia nessa cidade. Antoine Demer, apresenta-se o espírito. Não morri para vós, meus amigos, apenas para aqueles que não conhecem a santa doutrina, que reúne os que se amaram e tiveram na terra os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de amor e de caridade. Portanto, reparem que ele considera que não morreu. Portanto, há apenas uma
mudança de estado. Sou feliz, mais feliz do que poderia esperar, gozando de uma lucidez rara entre os espíritos desprendidos da matéria há tão pouco tempo. Isto também é descrito na primeira fase, na primeira parte do livro, mas e noutros livros também, em que os espíritos desmaterializados, portanto que são desapegados de tudo aquilo que é material, mais facilmente se desprendem e o seu perispírito mais facilmente se desprendem e o tal passamento, a passagem da vida material para a vida espiritual dá-se de uma forma mais rápida e menos dolorosa. E este era o caso do Dr. de Mer. Era um espírito muito pouco materializado. E então ele diz: tomai coragem, meus bons amigos, e estarei frequentemente perto de vós, e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando estamos presos à matéria que nos oculta tantas magnificências e tantos gozos. Portanto, ele está a propor aos seus amigos que vai instruí-los, que lhes vai dar instruções sobre o que se passa na vida espiritual. E há aqui também outro pormenor que gostaríamos que entendessem, é a facilidade com que ele se desloca de um lado para o outro, não é? Hoje está aqui com Allan Kardec, amanhã está com os amigos, tudo isto é muito mais fácil porque ele agora não está preso à matéria. Portanto, é um espírito que se desloca com muito mais facilidade e através do pensamento. E depois termina: orai por aqueles que estão privados dessa felicidade, pois eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Não é? Fala ele do conhecimento da doutrina. Não ficarei por muito tempo hoje, mas vos direi que não me acho um estranho neste mundo dos invisíveis. Parece-me que sempre o habitei. Portanto, ele conhecia aquele mundo espiritual. E porquê? Porque provavelmente durante o sono se desprenderia a sua alma e iria fazer parte destas equipas de socorro a espíritos necessitados. Aqui sou feliz, pois vejo os meus amigos, comunico-me com eles sempre que o desejo. Portanto, lá está a tal facilidade de se deslocar. E volta a dizer: não choreis, meus amigos, pois me faríeis lamentar ter-vos conhecido. Deixai correr o tempo e Deus vos conduzirá a esta morada onde devemos todos nos reunir finalmente. Boa noite, meus amigos, que Deus vos conforte, ficando eu ao vosso lado. Portanto, outra coisa aqui extremamente consoladora é que de Mer diz aos amigos que não se preocupem, porque eles mais tarde ou mais cedo vão todos reunir-se no mundo espiritual e continuar esses laços de afinidade que não se desfazem, apesar de uns estarem no lado, dos homens estar no lado espiritual e outros no lado material da vida. Esta é muito curiosa, que é uma... Não sei se estamos bem. É muito curiosa porque é uma história que Allan Kardec recebe de uma narração que se passa também com o Dr. de Mer. Havia-nos escondido da Sra. G, não revela a sua identidade, a morte do Dr. de Mer, atendendo à sua extrema sensibilidade, porque ela era médium vidente, sonâmbula e extremamente lúcida. O bom doutor, concordando connosco, evitara manifestar-se, para não provocar nela nenhum tipo de perturbação. A 10 de fevereiro, portanto, vejam sempre que poucos dias decorrem depois da data de 25 de janeiro. A 10 de fevereiro reunimos a convite dos nossos guias que queriam aliviar a Sra. G de uma entorse que a fazia sofrer cruelmente desde a véspera.
Não sabíamos mais do que isso. E estávamos longe de esperar a surpresa que eles, os guias, nos preparavam. Mal essa senhora entrou em transe mediúnico, soltou gritos dilacerantes, mostrando o seu pé. Eis o que se passava. A senhora guia via um espírito cuja fisionomia permanecia oculta, curvado sobre a sua perna. E ele fazia fricções, fazia massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre o pé luxado, tal como faria qualquer médico. A operação era tão dolorosa que a paciente vociferava e fazia movimentos desordenados. Mas a crise não foi longa. Ao fim de 10 minutos, todo o sinal do entorse havia desaparecido e o pé recuperara a sua aparência normal. A senhora G estava curada. No entanto, o espírito permanecia desconhecido para a médium e persistia em não mostrar as suas feições. Quando, por mostrar sinais de querer ir-se embora, a senhora G, a nossa doente, que há alguns minutos antes não podia dar um passo, deu um salto, precipitou-se para o meio do quarto para pegar e apertar a mão do seu médico espiritual. Ainda dessa vez o espírito desviava o rosto, deixando a sua mão na dela, mas não querendo ser reconhecido. Nesse momento, a senhora G dá um grito e cai desmaiada no chão. Ela acabava de reconhecer o Sr. de Mer no espírito curador. Durante a síncope, ela recebia solícitos cuidados de vários espíritos simpáticos, portanto vejam que o Dr. de Mer fazia-se acompanhar de uma equipa e queria tratar os doentes sem revelar a sua fisionomia, a quem não pudesse conhecer. Por fim, tendo reaparecido a lucidez sonambúlica à senhora G, ela conversou com os espíritos, trocando com eles calorosos apertos de mão, especialmente com o espírito do Dr. de Mer, que correspondia às suas provas de afeição, penetrando-a de fluidos reparadores. E pergunta a Allan Kardec: esta cena não é tocante e dramática e não se acreditaria ver todos estes personagens desempenharem o seu papel na vida humana? De facto, isto é uma história que nós podemos muito bem ver entre pessoas, entre criaturas na Terra. E continua Kardec: não é uma prova entre mil que os espíritos são seres bem reais, tendo um corpo e agindo como faziam na Terra? Estávamos felizes por reencontrar o nosso amigo espiritualizado, com o mesmo coração bondoso do médico solícito e abnegado. Portanto, o Dr. de Mer continuava, como espírito, a ter as mesmas características que tinha na Terra e até melhores. O Dr. de Mer fora em vida o médico da médium, Sra. G, pelo que conhecia a sua extrema sensibilidade e cuidara dela como se fosse da própria filha. Essa prova de identidade dada àqueles que o espírito amava não é admirável e apropriada para encarar a vida futura no seu aspecto mais consolador? De facto, é uma pergunta para nós refletirmos. É muito consolador, não é? Esta ideia de que tudo continua e, sobretudo, aqui faz menção à continuidade da afeição que temos às criaturas que ficaram quando umas partem, os laços de afeição não se quebram. Pronto, e para terminar, vamos só ver as observações que Allan Kardec faz sobre este espírito, o Dr. de Mer. E ele diz que a situação do Dr. de Mer como espírito é exatamente aquela que se podia antever na sua vida tão digna e utilmente ocupada. Mas outro facto, não menos instrutivo, destaca-se dessas comunicações, que é
o da atividade a que se entrega quase imediatamente após a sua morte para ser útil. Por sua grande inteligência e suas qualidades morais, ele pertence à ordem dos espíritos muito aventados. Já tínhamos suspeitado disto, obviamente, não é? Se ele se encontra com o espírito da verdade e se ele é capaz de comunicar com os homens, com o plano material, logo poucos dias depois de ter falecido, já são sinais de ser um espírito aventado. Ele é feliz, mas a sua felicidade não vem da inação. Ainda há poucos dias ele tratava doentes como médico e mal se liberta, apressa-se a ir tratar deles como espírito. Dirão certas pessoas: o que se ganha então por estar no outro mundo, uma vez que não se goza ali de repouso? Porque as pessoas estão, de facto, interessadas em ir para o outro lado para repousar. E Allan Kardec diz: é isso, perguntaremos primeiro se não é nada não ter mais preocupações, nem as necessidades, nem as enfermidades da vida, ser livre e poder, sem fadiga, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, ir ver os seus amigos a toda a hora, seja qual for a distância a que se encontram. Não é? Estas é que são as características, de facto, de um espírito avançado que passou para o lado espiritual. Depois ainda acrescentaremos: quando estiverdes no outro mundo, nada vos forçará a fazer o que quer que seja. Cá está o livre-arbítrio que se mantém, não é? Sereis perfeitamente livres para ficar numa beatífica ociosidade, para não fazer nada. Tanto tempo quanto vos agradar. Mas logo vos cansareis desse repouso egoísta e sereis os primeiros a pedir uma ocupação. Então vos será respondido: se vos entediais, se vos aborreceis de não fazer nada, procurai vós mesmos fazer algo, visto que as ocasiões de ser útil não faltam, quer no mundo dos espíritos, quer no mundo entre os homens. É assim que a atividade espiritual não é uma obrigação, mas sim uma necessidade. Uma satisfação para os espíritos que procuram as ocupações em relação com os seus gostos e com as suas aptidões e escolhem de preferência aquelas que podem ajudar no seu adiantamento. Portanto, meus amigos, quando passarmos para o lado lá, vamos ter muito que fazer e podemos até ir já pensando naquilo que gostaríamos de realizar e que seja útil ao adiantamento de cada um. Pronto, e assim terminamos o trabalho, porque já não há tempo de falar do outro espírito feliz, ficará próximo. E assim terminamos. E vamos então encerrar as luzes. Alguém tem alguma dúvida que queira ver esclarecida? Não? Antes de finalizarmos o trabalho, ficaram esclarecidos com este espírito, quase com vontade de ir para a vida espiritual. Concentremos-nos então na imagem do nosso querido amigo de todas as horas, nosso irmão maior, Jesus, e agradeçamos-lhe do fundo do nosso coração todo este conhecimento que nos é dado para que possamos ver de forma diferente
o mundo espiritual que nos espera, esse sim, onde encontraremos a verdadeira felicidade. Agradecemos também, Senhor, por nos teres dado a conhecer esta doutrina tão consoladora, estas revelações que nos acalentam o coração, o facto de podermos manter as nossas amizades, as ligações com aqueles que nos são queridos e o facto de podermos ter a possibilidade de, através do nosso trabalho, das nossas tarefas, podermos ajudar, podermos auxiliar aqueles que precisam nos dois lados da vida. E assim, Senhor, com o coração cheio, vamos despedir-nos e pedir-vos que abençoes todos aqueles que nos são queridos, abençoa os nossos lares, abençoa esta casa e dá-nos a possibilidade de mantermos esta nossa vontade de conhecer para que possamos estar à altura das tarefas que cada um de nós cabe cumprir. Gratos estamos por tudo, Senhor. Muito obrigada.